Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta.
Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde.
Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta.
Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular. Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior. Aprovada. Temos pedido de preferência. O primeiro pedido de preferência é o número 5 da pauta, prestação de contas anual número 122/32, da relatoria da desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, preferência solicitada pelo Dr. Guilherme Nelson Pinheiro. Doutor, dispensa o relatório? Dispensa, excelência. Então, pode proferir sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Roberto Porto, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, excelentíssimos senhores julgadores, excelentíssima senhora julgadora, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, colegas advogados, servidores desta Corte. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Solidariedade referente ao exercício financeiro do ano de 2017, onde, após o trâmite de toda a marcha processual, entendeu a ilustre unidade técnica deste tribunal que persistiram 4 irregularidades, as quais abordarei bem brevemente. A primeira se trata da ausência dos extratos bancários, e aqui friso a vossas excelências, da aplicação financeira da conta e não os extratos da própria conta. Houve a comprovação documental, e cito aqui as folhas 314 dos autos, que no mês de fevereiro houve o resgate integral do valor da aplicação, de forma que no mês de março e seguinte não houve saldo a transportar. Como estamos a discutir a aplicação financeira do CDB da conta, quando não há saldo a transportar, há a impossibilidade de gerar o extrato bancário para que se faça a juntada. Não se trata de extrato da própria conta, e sim da aplicação da conta. E, nessa ordem, nós entendemos que, com a documentação aposta aos autos, comprovando o resgate integral, mostrando que não houve movimentação financeira, a irregularidade apontada pela unidade técnica restou sanada. A segunda irregularidade técnica apontada trata-se de divergência dos valores dispendidos com o contrato, do escritório de contabilidade que atendia o partido à época. Quando de sua defesa técnica, o partido fez a juntada do novo instrumento contratual e o fundamentou no artigo 18, parágrafo 1º, em que qualquer documentação válida, e lá está no rol o contrato tão juntado aos autos e os comprovantes de pagamento, notas fiscais e recibos, eles seriam o suficientes para sanar a irregularidade material apontada. O ponto é que a unidade técnica, ao avaliar, entendeu que o segundo contrato não interromperia o primeiro contrato. Então, o que é que nós tivemos? Nós tivemos a sucessão de 2 contratos. Na verdade, a repactuação do valor. O valor de 1.320 foi repactuado em um novo contrato de prestação de serviços contábeis para o valor de 1.450. E no entender da unidade técnica, essa sucessão de contratos não seria válida. Neste ponto, nós destacamos 2 coisas. Não houve pagamento em duplicidade. Não houve o pagamento dos 2 contratos ao mesmo tempo. Isso está comprovado nos autos através das notas fiscais, dos recibos de pagamento e dos próprios extratos bancários. Se não houve pagamento em duplicidade, é natural se concluir que o primeiro contrato ele foi sucedido pelo segundo. Se trata de, no máximo, uma falha de extrema formalidade na visão da unidade técnica, onde o segundo contrato necessariamente deveria fazer menção ao primeiro. Nós, humildemente, entendemos que nem a legislação eleitoral e nem a resolução do TSE exige tamanha formalidade. E aqui nós temos que avaliar o princípio da verdade real das contas públicas. A própria documentação juntada aos autos e a própria unidade técnica não questiona que não houve pagamento em duplicidade. Então, é natural que um contrato, após a sua repactuação, tenha sucedido o segundo. A terceira irregularidade, a única questão que nós gostaríamos de destacar, é do pagamento de multas, juros, e nós sabemos da proibição contida no artigo 17, parágrafo 2º da resolução, mas temos somente destacar que se trata de uma irregularidade de 0,51% da totalidade de cotas do fundo partidário, uma irregularidade de pequena monta. E nós trazemos precedente do TSE que demonstra que isso por si só não enseja a desaprovação das contas.
E, por último, se trata da irregularidade do pagamento de IPVA. Os dirigentes partidários à época fizeram o pagamento de IPVA do carro do partido. E os partidos políticos, como todos nós sabemos, gozam de isenção tributária. A questão que vale a pena destacar é que todo pagamento de tributo ele presume uma coisa: boa-fé. Ninguém paga tributo de má-fé. Isso é um grande indicativo de que, à época, os dirigentes partidários eles não tinham o conhecimento da isenção tributária. E esse pagamento foi feito ao Estado. Determinando-se aqui agora o recolhimento via GRU, esse dinheiro novamente voltará para a União, leia-se em sentido lato sensu, o Estado. É uma irregularidade, todos nós sabemos da sua ocorrência, mas há de se destacar o contexto por trás dela. Não se trata, por exemplo, do pagamento a um prestador de serviço que não está identificado. Se trata do pagamento de uma guia de IPVA. Então, diante dessas 4 irregularidades apontadas, que perfazem 3,96% dos recursos oriundos do fundo partidário, é que nós requeremos a aplicação do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da jurisprudência mais pacífica do TSE, e aqui a gente menciona a prestação de contas 0600-404-66 do ministro Sérgio Banhos, Diário de Justiça do dia 22 de novembro de 21, onde, quando as irregularidades estão abaixo de 10% e não há identificada irregularidades graves, como não existem na presente, e nem má-fé dos gestores, isso exige a aprovação das contas com ressalvas, sem a imposição de penalidade. E é neste pleito que finalizamos o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a relatora. Cuidam os autos de prestação de contas do órgão estadual do Partido Solidariedade referente ao exercício financeiro de 2017. De início, cabe esclarecer que, em observância ao artigo 65, parágrafo 3º da Resolução TSE 23604/2019, as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas referentes aos exercícios de 2017 devem ser analisadas de acordo com as regras previstas na Resolução do TSE 23464/2015, vigentes à época. Conforme relatado, após examinar toda a documentação trazida pelo prestador de contas ao longo do feito, e aqui eu lanço o número dos IDs, que eu vou deixar de ler, que está no voto, e respectivos anexos, a Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, SECEP, emitiu o parecer 65/2022 nos seguintes termos. 2 pontos. Em cumprimento ao despacho ID, cujo número também está aqui, esta sessão de exame realizou análise dos esclarecimentos e documentos acostados aos autos pela agremiação partidária, consoante 6 IDs, bem como de seu impacto em relação às ocorrências indicadas no parecer conclusivo 112/2021, cujo conteúdo remete ao relatório de exame 36/2020. Isto posto, em face dos esclarecimentos e documentos juntados, compreende-se como não regularizadas e ou não dirimidas as falhas a seguir apontadas. A. No que diz respeito ao item 2, item 3.11.1 do relatório de exame 36/2020, a agremiação alega que não apresentou os extratos bancários faltantes porque tais documentos já estariam disponíveis sob a forma eletrônica para a Justiça Eleitoral, de acordo com a previsão do artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23464/2015. Ocorre, entretanto, que a presença ou não dos extratos eletrônicos no SPCA não afasta a obrigatoriedade de sua apresentação junto com as demais peças listadas no artigo 29, 1 a 22 da Resolução 23464/2015. Dessa forma, a lacuna em questão, já que não colmatada pela agremiação, persiste a viciar as presentes contas, considerando ainda que os mencionados extratos no formato eletrônico não constam do SPCA. B. Relativamente ao item 3.1, item 3.12.1.1 do relatório de exame 36/2020, tendo em vista a não apresentação da documentação faltante, permanece a irregularidade ali descrita no valor de R$ 2.363,19, com recursos do fundo partidário. C. Quanto ao item 3.2, item 3.12.1.3 do relatório de exame 36/2020, o partido alega que a divergência apontada entre o valor total despendido com serviços contábeis, 18.460, e o valor total contratado, 15.840, se deveu à mera falha material decorrente de reajuste contratual não formalmente documentado. Nesse sentido, o contrato juntado no ID não corresponderia à realidade a partir do mês de abril de 2017, devendo-se considerar apenas o valor reajustado nos termos do contrato presente no ID aqui citado. A esta unidade, todavia, importa consignar que os documentos juntados nos autos
para fins de comprovação de uso do fundo partidário presumem-se verdadeiros, sendo que tal veracidade somente pode ser afastada mediante documento idôneo de igual natureza. No caso em questão, nota-se que o contrato original foi estabelecido por prazo indeterminado, cláusula 6ª, não havendo termo aditivo firmado para o reajuste de valores pactuados. Assim, o contrato apresentado no ID, pretensamente destinado a justificar a divergência de valores sob enfoque, não constitui documento apto a inovar o contrato original, tampouco se presta a fazer cessar sua vigência, porquanto a ele não se refere expressamente em nenhuma de suas cláusulas. Desse modo, persiste a irregularidade delineada no item em questão no valor de R$ 2.620, envolvendo verbas do fundo partidário. D. Por sua vez, o item 3.3, item 3.12.1.7 do relatório 36/2020, trata de irregularidades insanáveis consistentes no pagamento de multas, juros com recursos do fundo partidário no valor de R$ 940,12. Finalmente, o item 3.4, item 3.12.1.8 do relatório 36/2020 versa sobre o pagamento com recursos do fundo partidário de IPVA incidente sobre veículo de propriedade do partido. Como é sabido, as entidades partidárias gozam de imunidade tributária relativamente a seus bens, o que torna indevido o gasto subexame na importância de R$ 1.279,83, pelas razões já suficientemente expostas no referido item 3.4. Em conclusão, de acordo com as situações descritas nos itens B, 2.363,19, C, 2.620, D, 940,12 e E, 279,83, desta manifestação persistiu prejudicada a comprovação de gastos realizados com recursos do fundo partidário no montante de R$ 7.203,14, que representa cerca de 3,96% do total da movimentação financeira dessa natureza no exercício, R$ 181.472,95, item 3.15.1 do relatório de exame 36/2020. Por fim, de acordo com as ocorrências do relatório de exame 36/2020 e do parecer conclusivo, mantém-se a posição quanto ao comprometimento da confiabilidade da contabilidade da agremiação política, visto que, para a elaboração das informações escrituradas e divulgadas nas peças contábeis e nos livros Diário e Razão, são utilizados elementos extraídos dos registros e dos documentos que integram o sistema contábil do partido. Nessa direção, deve-se considerar ainda a incompletude de que trata o item A deste expediente. E aqui eu vou para o meu voto. Aqui eu estava citando o parecer da unidade técnica. Como se observa, manifestando-se pela desaprovação das contas, a unidade técnica apontou que resultaram não sanadas as ocorrências elencadas nos itens 3.11.1, 3.12.1.1, 3.12.1.3, 3.12.1.7 e 3.12.1.8 do relatório de exame 36/2020. Para facilitar a visualização da análise, convém que as ocorrências sejam agrupadas de acordo com a sua natureza. A ausência do extrato bancário da conta de aplicação financeira, item A do parecer 65/2022 e item 2 do parecer conclusivo 112/2021. Apontou a unidade técnica a ausência de extratos bancários relativos aos meses de março a dezembro de 2017 da aplicação financeira integrada à conta ordinária do Fundo Partidário da Caixa Econômica Federal, agência 2448, conta 19158. Afirmou o promovente nas alegações finais que no dia 23 de fevereiro de 2017 foi efetuado um resgate total no valor de R$ 2.202,63, havendo sido zerada a aplicação, movimentação que pode ser comprovada pelo extrato do mês de fevereiro de 2017. De fato, observa-se do referido extrato que a aplicação estava com saldo zerado em 24 de fevereiro de 2017, um dia após o resgate. Também verifica-se que o valor acima indicado, R$ 2.202,63, foi resgatado para a conta corrente, consoante extrato juntado no ID, cujo número se encontra aqui no meu voto. Dessa forma, havendo sido zerada a aplicação, não é necessário fazer a juntada dos extratos referentes a todos os meses do ano de 2017. E como os lançamentos na conta de aplicação são necessariamente espelhados na conta principal, a falta desse extrato não impediria o conhecimento da ocorrência de aportes e de resgates. Assim, embora a unidade técnica tenha indicado a ocorrência como irregularidade, não existe mácula na prestação com relação a esse ponto específico.
2. Recursos oriundos do fundo partidário, irregularidades. 2.1. Despesas pagas mediante uso de fundo de caixa, entre parênteses, item B do parecer 65/2002 e item 3.1 do parecer conclusivo 112/2021. De acordo com o item 3.12 e 1.1 do relatório 36/2020, os cheques R$ 300.476 de R$ 400, R$ 305.86 de R$ 400, R$ 300.513 de R$ 500, R$ 300.534 de R$ 400, R$ 305.67 de R$ 200, R$ 300.636 de R$ 200, R$ 300.691 de R$ 200, R$ 300.699 de R$ 300, R$ 300.720 de R$ 200 e 300.760 de R$ 300 foram destinados à construção de fundo de caixa, sem existir a documentação necessária para comprovar a regularidade da despesa efetuada. Após juntada de documentação pelo partido, a unidade técnica considerou, no parecer conclusivo 112/2021, que foi comprovada a despesa relativa ao importe de R$ 499,30, persistindo a irregularidade apontada quanto à importância de R$ 2.363,19, sem que o partido, acerca desse ponto, houvesse apontado qualquer resignação nas manifestações finais. Pois bem, o artigo 19, parágrafo 4º da Resolução TSE 23464/2015, dispõe que, mesmo havendo a utilização de recursos alocados no fundo de caixa, devem ser apresentados os documentos exigidos pelo artigo 18, quais sejam documentos fiscais idôneos, sem emendas ou rasuras, com data de emissão, contendo descrição detalhada e o valor da operação, identificação do emitente e do destinatário pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. No livro Razão, que está nas páginas 4/7, verifica-se que no ano de 2017 foram emitidos 10 cheques para pagamento de despesas com fundo de caixa, num total de R$ 3.100, somando as despesas de pequena monta, um importe de R$ 2.862,49, relacionados a serviços e contratações de diversas naturezas, entre parênteses, táxi, alimentação, material de consumo e de expediente, manutenção, conservação e reparos de bens, inscrição em evento, hospedagem, fatura de água e esgoto. Da documentação juntada pelo prestador, em 2 IDs, que se encontram aqui o número no meu voto, verifica-se que foram regularmente comprovados os gastos referentes. 1. A aquisição de material para escritório no Ferreira Costa, no valor de R$ 143,20. 2. A inscrição de Carisvaldo Vieira de Rezende em Encontro Nacional de Gestão Pública, ocorrido nesta capital, no valor de R$ 200. 3. A contratação de serviços para elaboração de documento demissional de colaboradora no valor de R$ 35. 4. A contratação de serviços para cadastramento de filiações no valor de R$ 170. 5. A encadernação de material gráfico no valor de R$ 10,50. 6. A 2 faturas relativas a serviços de água e esgoto, nos valores de R$ 59,40 cada, num total de R$ 118,80. No caso do item 1, a irregularidade ficou demonstrada, já que o documento fiscal foi acompanhado por recibo, informando que a transação comercial foi efetuada pela GREI, além de o material ali adquirido ser compatível com as suas atividades. Nas hipóteses dos itens 2 a 5, existem documentações fiscais indicando o CNPJ do partido, sendo os serviços ou as contratações ali discriminados compatíveis com as atividades do partido político. E quanto ao item C, verifica-se que os comprovantes de pagamentos fazem referência ao convênio com a DESO e as datas dos pagamentos correspondem aos vencimentos das faturas. Ressalto que, não obstante a unidade técnica entender regulares as despesas somadas no importe de R$ 499,30, parecer conclusivo 112/2021, concluindo-se que as despesas orçadas em R$ 143,20 e R$ 35 estariam irregulares pela documentação juntada aos autos. Verifica-se que estes gastos também foram comprovados regularmente. Desse modo, estão regulares as despesas pagas com recursos do fundo partidário destinados ao pagamento de despesas com fundo de caixa no importe de R$ 677,50. Persistem, portanto, irregulares os gastos somados em R$ 2.184,99, que seria R$ 2.862,49 menos os R$ 677,50, que eu considerei no meu voto regular daria R$ 2.184,99 a irregularidade desses gastos. O prestador informou no livro Razão
que foram pagas por meio de uso de fundo de caixa as despesas relativas a serviço de caixa, nos valores de R$ 10, R$ 13, R$ 22, R$ 20, R$ 18, R$ 32, R$ 18, R$ 130, R$ 45 e R$ 45, totalizando R$ 353. B. Alimentação, nos valores de R$ 67, R$ 56, R$ 15,40, R$ 9,90, R$ 46, R$ 14,50, R$ 25,39, R$ 34, R$ 273, R$ 147, R$ 55, R$ 75, R$ 21, R$ 40,50, R$ 91, R$ 38,50, R$ 132, R$ 160, R$ 132, totalizando R$ 1.315,09. Hospedagem no valor de R$ 52, de 24 de agosto de 2017. D. Material de consumo de expediente, bens de valores irrelevantes, nos valores de pequenos, eu não vou ler os valores, porque senão vai ficar muito cansativo, mas deu um valor total de R$ 273,95. Com relação ao serviço de táxi, item A, verifica-se que a documentação juntada é constituída apenas por recibos, nos quais não constam sequer o CNPJ do partido e nem é informada a vinculação da despesa com a atividade da GREI. Quanto às despesas com alimentação, item B, constata-se que, apesar de existirem documentos fiscais, não há identificação do consumidor ou a indicação do CNPJ do partido. Além disso, não existe nenhuma informação sobre a vinculação da despesa com a atividade da agremiação partidária. Relativamente à despesa com hospedagem e às despesas denominadas de material de consumo e de expediente e bens de valores irrelevantes, item D, verifica-se que, no primeiro caso, item C, a nota fiscal foi preenchida constando como tomador, então presidente do partido, sem existir anotação de vinculação do serviço com as atividades partidárias. E, na segunda hipótese, item D, apesar de existirem notas fiscais, não há indicação do CNPJ do partido. Estão nas páginas 13 e 14 do ID 88.029.18 e em outras páginas de outros IDs que constam também aqui do meu voto. Além disso, os dois gastos referentes à manutenção, conservação e reparos de bens e a materiais de informática, nos valores de R$ 25 cada, em 12 de janeiro e 26 de julho, totalizando uma despesa de R$ 50, foram comprovados por notas fiscais, mas sem indicação do CNPJ do partido. Quanto ao recibo ID, que consta as páginas 38, no valor de R$ 40, também não se presta para a comprovação da aplicação do recurso público nos termos da legislação eleitoral, pois não é documento fiscal. Por fim, não existe qualquer documento que comprove as despesas elencadas no livro Razão, relativas a material de consumo, no valor de R$ 41,55 em março de 2017, e a água e esgoto, no valor de R$ 59,40 em dezembro de 2017, consoante restou consignado no parecer conclusivo 112 de 2021. A respeito da matéria, eu cito aqui jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, com relação à prestação de contas, pela desaprovação das contas da relatoria do ministro Sérgio Silveira, publicado no Diário da Justiça Eleitoral de 23 de 11 de 2021. Assim, resta comprovada a irregularidade da aplicação de recursos do fundo partidário destinados a pagamento de despesas com fundo de caixa no importe de R$ 2.184,99, por ausência de documentação comprobatória da despesa. 2.2. Divergência na contratação de serviços contábeis. Item C do parecer 65/2022 e item 3.2 do parecer conclusivo 112/2021. A unidade técnica concluiu que existe irregularidade na despesa relativa à contratação dos serviços no valor de R$ 2.620, envolvendo verbas do fundo partidário, pois, apesar de haver sido despendida a quantia de R$ 18.460, o valor total contratado foi de R$ 15.840, asseverando que o contrato apresentado no ID não constitui documento apto a inovar o contrato original, tampouco se presta a fazer cessar sua vigência, porquanto a ele não se refere expressamente em nenhuma de suas cláusulas. O prestador, nas alegações finais, alegou que a juntada posterior do segundo contrato trata-se de mera falha material decorrente de reajuste contratual, porquanto, entre aspas, houve um reajuste no valor do contrato celebrado com o escritório contábil a partir do mês de abril de 2017, fecha aspas, e que, abre aspas, é razoável e natural que contratos celebrados por prazo indeterminado sejam renegociados e atualizados pelas partes no decorrer do tempo,
fecho aspas, tratando-se o caso em estudo de, entre aspas, sucessão de contratos. Afirmou ainda que, apesar da falha normal, o contrato é documento suficiente para comprovar o gasto efetuado com recurso do fundo partidário, invocando a aplicação do artigo 18 da Resolução 23464/2015. Pois bem, da análise da documentação residente nos autos, verifica-se que foram apresentados 2 contratos relativos a serviços de contabilidade com valores distintos, sendo que o último deles foi juntado somente após a agremiação haver sido intimada para falar a respeito das falhas indicadas no processo. Artigo 36, parágrafo 7º da Resolução TSE 23604/2019. O primeiro contrato foi firmado em 2 de janeiro de 2017 e o segundo assinado no dia 1 de abril de 2017, havendo sido fixado como valor mensal para o primeiro a importância de R$ 1.320 e para o segundo a quantia de R$ 1.450, além de existir nos 2 casos um adicional anual correspondente ao valor de uma parcela mensal. Percebe-se que esse novo contrato não faz qualquer alusão ao primeiro pacto firmado, não sendo possível concluir que dele é derivado ou que sua existência revoga aquele. Assim, constata-se que existem 2 contratos com objetos contratuais idênticos. Analisando atentamente estes 2 documentos, percebe-se que no primeiro consta como contratada a empresa Serviços e Processamentos Limitada, com CNPJ 00391726.000, ao contrário, 000100. Já no segundo, a contratada é a Contade, Contabilidade de Serviços, SS, MS, NPJ 11143064000168. Ambas com situação cadastral ativa e representadas pela mesma pessoa, sua sócia administradora, Maria Delma do Livramento Faro. Ademais, as notas fiscais relativas aos serviços contábeis prestados durante o ano 2017 foram emitidas pela empresa Serviço de Processamentos Limitado, ME, o CNPJ 00391726000100 e pagos com cheques nominativos a ela, consoante D 15475. Logo, conclui-se que o primeiro contrato é existente, válido e eficaz para regular as relações entre o prestador e a empresa de contabilidade Serviços e Processamentos Limitada, ME, devendo ser ele levado em consideração para a verificação da regularidade das despesas efetuadas pelo partido durante o ano 2017. E, segundo ele, o partido deveria pagar para a empresa contratada a quantia mensal de R$ 1.320, existindo um adicional anual desse mesmo valor, que corresponde a uma despesa anual de R$ 17.160, ou seja, R$ 1.320 vezes 13. Ocorre que, naquele ano, a Grey despendeu efetivamente a quantia de R$ 18.330 para pagamento de despesas contábeis. Ressalto por oportuno que, incluído nesses gastos, está uma despesa do exercício financeiro anterior, como se vê da nota fiscal 562 de 2017, de 22 de dezembro de 2016, emitida pela Contabilidade de Serviços, no valor de R$ 1.320, no período competência 12 de 2016, referente à prestação de serviços contábeis relativos ao mês de dezembro de 2016 e paga com cheque nominal 300.471 de 9 de 1 de 2017. Nota-se que não há no processo nenhuma indicação de que essa despesa foi feita para pagamento de débito do exercício anterior. E procedendo-se a uma pesquisa no processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2006, PCPP 105/79, verifica-se que o contrato juntado naqueles autos informa seu valor mensal do serviço a quantia de R$ 1.182. Logo, com relação a esse gasto relativo a pagamento de dívida do exercício anterior, a irregularidade foi de R$ 138, 1.320 menos 1.182. Relativamente às despesas de 2017, atinentes a serviços contábeis, a agremiação pagou regularmente nos meses de janeiro a março de 2017 a quantia mensal de R$ 1.320, conforme disposto no contrato que foi juntado aos autos. No ID 15475 foram juntadas várias notas fiscais. A 5 de 2017, pago com cheque. A 52 de 2017, de fevereiro de 2017, pago com cheque. A 97 de 2017, de 28 de março de 2017, pago também com cheque. Nos meses seguintes, abril a novembro de 2017, o partido despendeu a quantia mensal de R$ 1.450 mais o abono anual, nesse valor, no total de R$ 13.050, 1.450 vezes 9. No outro ID, eu listo aqui
as notas fiscais, eu vou deixar de ler, porque são muitas e está no voto, depois o advogado poderá ler. Constam as notas fiscais e eu digo que ocorre que, como a quantia mensal foi fixada em 1.320, nos termos do contrato, o gasto relativo a esse período, abril a novembro de 2017, deveria ter sido de 11.880, que seria 1.320 vezes 9 meses, revelando uma irregularidade somada em R$ 1.170, que seria 13.050 menos 11.880. Assim, não obstante a unidade técnica haver apontado a irregularidade dessas despesas no importe de 2.620, percebe-se que o montante irregular de recursos de fundo partidário utilizado para pagamento de despesas contábeis, em verdade, é de R$ 1.308, que seria R$ 138 mais R$ 1.170. Outro sim, com relação aos gastos de 2017, não restaram comprovadas as despesas relacionadas às notas fiscais 562-2017 e 559-2017, nos valores de 1.450 e 1.400, relativas à prestação de serviços contábeis de dezembro de 2017 e à prestação de contas de 2016 da Comissão Municipal de Aracaju. Perceba que essas dívidas foram transferidas para pagamento do ano subsequente, 2018, devendo o relator do processo respectivo ser informado acerca das seguintes ocorrências. Com relação à nota fiscal 562/2017, de 22 de dezembro de 2017, no valor de 1.450, relativa à prestação de serviços contábeis de dezembro de 2017, existe irregularidade quanto ao valor cobrado, haja vista que o contrato válido para esse fim fixou a importância de 1.320. A nota fiscal 559/2017, de 22 de dezembro de 2017, no valor de R$ 1.400, relativa à prestação de contas de 2016, da Comissão Municipal de Aracaju, a depender da data da apresentação das contas respectivas, terá por base o contrato firmado à época, ou o contrato do ID 880-3018. Por fim, não obstante constar dos contratos, o mesmo partido contratante, sendo representado pelo presidente, senhor Carisvaldo Rezende, as assinaturas ali apostas são diversas. E procedendo-se a uma busca nos outros documentos juntados aos autos, percebe-se que a assinatura aposta no primeiro contrato é a que mais se assemelha às assinaturas do senhor Carivaldo. E aqui eu cito as folhas e os IDs. Portanto, a Procuradoria Regional Eleitoral deve ser informada acerca dessa ocorrência para os fins que entender pertinentes, se acaso verifique o indício de crime. Sendo assim, a irregularidade relativa a pagamento de serviços contábeis com verbas de fundo partidário é de R$ 1.308. 2.3. Pagamento de multa / juros, item D do parecer 65/2002 e item 3.3 do parecer conclusivo 112/2021. A unidade técnica apontou como irregularidade insanável a utilização de recursos do fundo partidário para pagamento de multa / juros no valor de R$ 940,12. O partido, nas alegações finais, asseriu a irrelevância do valor da irregularidade, o qual corresponde a 0,51% da totalidade das contas do fundo partidário, asseverando que isso não justifica a reprovação das contas apresentadas. A respeito do emprego dos recursos do fundo partidário no exercício de 2017, o artigo 17, parágrafo 2º da resolução TSE 23464/2015, dispõe que recursos dessa natureza não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros. Na espécie, constata-se que os valores abaixo relacionados são relativos a encargo de juros de mora ou multa, totalizando importe de R$ 940,12, e aqui eu listo os valores e o número dos cheques que estão no processo. Logo, ao serem empregados recursos oriundos do fundo partidário para pagamento de juros de mora ou de multa, como o caso em estudo, verifica-se claramente que houve violação à legislação eleitoral, configurando-se desse modo a irregularidade ensejadora da desaprovação das contas. Sobre a matéria, esse Tribunal Regional Eleitoral já se manifestou no sentido de reconhecer a irregularidade dessa natureza nos processos da relatoria do juiz Edivaldo dos Santos, da relatoria da desembargadora Yolanda Santos Guimarães. O primeiro julgado em 27 de abril de 2021 e o da desembargadora Yolanda em 3 de maio de 2021. Quanto à alegação do prestador de que a modicidade do valor empregado irregularmente não ensejaria a desaprovação das contas, essa questão deve ser analisada ao final, quando se fizer a contabilidade da totalidade de irregularidades encontradas.
2.4, pagamento de IPVA, item E do parecer 65/2022 e item 3.4 do parecer conclusivo 112/2021. A unidade técnica entendeu estar irregular o pagamento de IPVA incidente sobre veículo de propriedade do partido com recurso do fundo partidário no valor de R$ 1.279,83, não apresentando agrê e resignação nas alegações finais. Na espécie, verifica-se que a GREI pagou com recurso do fundo partidário o importe de R$ 1.279,83 relativo ao IPVA 2017 de veículo de sua propriedade. De fato, as entidades partidárias gozam de imunidade tributária prevista no artigo 156-C da Constituição da República, cabendo ao partido contestar a cobrança de imposto no momento de sua emissão. Ao fazer o pagamento de tal despesa com recurso do fundo partidário, descumpriu o disposto no artigo 44 da Lei 9.096/95, o qual faz previsão de onde tais recursos podem ser aplicados. O Tribunal Superior Eleitoral entende que, por conta da imunidade tributária dos partidos políticos, a utilização de recursos do fundo partidário para o pagamento de IPVA consubstancia irregularidade que afeta a rigidez da prestação de contas. Foi julgado pelo ministro Edson Fachin e foi publicado no Diário da Justiça de 10 de maio de 2022. Portanto, resta irregular a quantia de R$ 1.279,83 destinada ao pagamento do IPVA. 2.5. Conclusão. Desse modo, demonstrada irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário no importe de R$ 5.712,94, referente aos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, essa importância de R$ 5.712,94 equivale a 3,148% do valor do fundo partidário recebido pelo partido e a 3,057% do total das despesas registradas no exercício 186.845,91, que está às páginas 92. Apesar da inexpressividade absoluta e relativa do valor da irregularidade concernente às despesas pagas com recursos do fundo partidário, de acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte, a parte final do ano de 2019, a aplicação do princípio da razoabilidade conduz à necessidade de desaprovação das contas da agremiação, visto que não se revela razoável consentir com qualquer irregularidade no uso do dinheiro público, qualquer que seja o montante e o percentual envolvidos. Nesse sentido, são decisões adotadas nos autos do PC-PP 120, da relatoria do juiz Gilton Batista de Brito, publicado no Diário de 5 de maio de 2022, do PC 11540, da desembargadora Yolanda, publicado no Diário da Justiça de 26 de 1 de 2022, do PC 10763, da relatoria do Dr. Gilton Batista Brito, publicado no Diário de 11 de 1 de 2022, e do PC 9535, da relatoria do Dr. Edivaldo dos Santos, publicado no Diário da Justiça de 13 de 12 de 2021. Portanto, caracterizada a patente violação aos artigos 17, parágrafos 1º e 2º e 18 da Resolução do TSE 23464/2015, de acordo com a jurisprudência da Corte, impõe-se a desaprovação das contas em exame e a devolução da quantia ao Tesouro Nacional. Por fim, cumpre registrar que os precedentes invocados pelo partido não lhes ocorrem porque, diversamente do que ocorre no caso em estudo, é relativo a documento que supre a falha material, comprovando a despesa efetuada. É contrário ao entendimento adotado por este regional quanto à impossibilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas quando recursos públicos são utilizados irregularmente. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial e com fulcro no artigo 46, inciso 3 da Resolução TSE 23464/2015, voto pela desaprovação das contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do órgão estadual do Partido Solidariedade e pela adoção das seguintes providências. A. Recolhimento ao Tesouro Nacional pelo Diretório Estadual do Partido no valor de R$ 5.712,94, relativos a ocorrências no uso irregular de recursos do fundo partidário, conforme demonstrado no capítulo 2, acrescido de multa correspondente a 10% do montante irregularmente utilizado, R$ 571,29, perfazendo o total de R$ 6.284,23, nos termos do artigo 49 da Resolução do TSE 23464/2015, atualizado na forma do artigo 60, parágrafo 1º da referida resolução, devendo o pagamento ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a ser efetuado pelo órgão nacional do Partido Solidariedade em uma parcela única a partir do prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia dos
dos autos, a Advocacia Geral da União, para efeito de execução do título judicial, artigo 60, inciso 1 e 61 da resolução. B. Cumprimento pela Secretaria do Tribunal, SEPRO 1, das providências relativas ao sistema sanções e ao sistema SICO, este disciplinado pela resolução do TSE 23.384/2012, assim como das medidas previstas nos artigos 59, 1 e 3 e 60 da resolução TSE 23.604/2019, inclusive do que concerne a remessa de cópia dos autos à AGU. C. Encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para avaliação sobre a eventual responsabilização dos dirigentes partidários nos termos do artigo 37, parágrafo 13 da Lei 9.096/95 e para tomar ciência do que foi constatado no item 2.2, a fim de serem tomadas as medidas que entender pertinentes. D. Expedição de ofício para o relator do processo de prestação de contas do partido relativo ao exercício financeiro de 2018, PCPP 230/27, para tomar ciência das constatações elencadas no item 2.2 referentes às notas fiscais 562 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, no valor de R$ 1.450, e 559 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, no valor de R$ 1.400. É como voto. Tem discussão? Acompanho integralmente, senhor presidente. Presidente, também mantendo o posicionamento anterior, que já venho seguindo, eu também acompanho integralmente a relatora. Senhor presidente, primeiramente louvando o voto da nobre relatora, bem detalhado, bem explicado. Eu também acompanho integralmente, notadamente pela questão do uso indevido de verbas públicas. Eu igualmente louvo a profundidade do voto da eminente relatora e a acompanho integralmente, presidente. Doutor Pina. Senhor presidente, eu tenho um posicionamento nesta corte já conhecido, de que entendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que os recursos sejam públicos. Entretanto, eu não faço qualquer ressalva em relação a esse entendimento pessoal meu, como tenho feito em outros julgados, porque enfrento a natureza das irregularidades e, sobretudo, o pagamento de valores relativos a juros e multa e também a impostos que seriam, em verdade, imunes do partido político. Eu, portanto, fazendo essa observação para demonstrar a minha coerência em relação aos julgados anteriores, eu acompanho integralmente, sem qualquer ressalva pessoal, neste caso específico. Eu também acompanho. A unanimidade foi desaprovada as contas nos termos do voto da relatora. O segundo é recurso eleitoral número 0600. Agradeço a participação do Dr. Guilherme. 913/27, da relatoria do Dr. Carlos Pina, é um pedido de preferência do Dr. Flávio Menezes, está presente? E Dr. Márcio Conrado. Ambos primeiro, doutor Márcio. Dispensa um relatório. Sim, senhor. Doutor Flávio. Então, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta corte, em nome de quem quero saudar todos os demais membros aqui presentes hoje, eminente procurador regional eleitoral, colegas advogados, estudantes também aqui presentes, funcionários da casa. Eu vou procurar ser breve, excelência, dentro dos 10 minutos que me são conferidos, e tentar fazer um esquadrinhamento fático para bem delinear a minha finalidade nesta tribuna. Estamos aqui a perquirir a análise de uma captação ilícita de sufrágio ocorrida na região do bairro Augusto Franco, no Colégio Jacinto Oliveira e nas suas adjacências, por um candidato que tem o seu curral eleitoral nesta base territorial da qual eu me reportei e que se sagrou vencedor nas eleições. O fato que deu ensejo a essa investigação parte de uma denúncia feita por uma fiscal de um partido, onde, dentro de um colégio do Augusto Franco, onde esse senhor tem o seu protagonismo,
teria sido flagrado entregando uma nota de R$50 a 2 eleitoras que lá estavam para poder votar. Houve, no momento da entrega, foto. Essa foto foi submetida a uma investigação por parte da Polícia Federal de Sergipe e se chegou ao fim e ao cabo dessa investigação de maneira inconclusiva, de que não se conseguia aferir com nitidez se era um dinheiro ou não. Feito o cotejo com a prova documental, ou com a prova testemunhal, a douta magistrada foi na corrente de que essa prova produzida em relação à parte pericial, por ser inconclusiva, não daria ensejo à procedência dessa investigação. Nós recorremos e suscitamos alguns pontos que entendemos ser relevantes aqui para a reflexão de Vossas Excelências. Quais são esses pontos? Primeiro deles, o cenário que eu aqui trabalhei no início, é preciso que se tenha em mente que esse candidato é um candidato conhecido como o vereador do Augusto Franco. A base territorial onde ele tem o seu curral eleitoral é nesse bairro. Os fatos que se deram em relação à foto, ao flagrante, quanto a essa prova documental, que foi inconclusiva por parte da Polícia Federal, não convenceram somente a mim, mas também não convenceram ao Ministério Público de primeiro grau e nem ao Ministério Público de segundo grau. E por quê? Porque quando ele foi depor em juízo, para esclarecer o motivo pelo qual aquele documento estava sendo entregue, ou dinheiro, ele disse que estava entregando um documento a essa pessoa. E quando, na verdade, o próprio Ministério Público deixa ressaltar isso no seu parecer, que esse argumento dele é extremamente contraditório para quem está chegando para anunciar de alguém desconhecido. Seria descabido falar da entrega de um documento pessoal a quem não se conhece. Então, esta é a primeira contradição que se faz em relação a esse aspecto que é inconclusivo. Mas eu não estou aqui apenas para ressaltar a figura do flagrante e dessa perícia. Eu queria, na verdade, ressaltar nesta tribuna que essa prova ela não pode ser lida de forma isolada. Ela tem que ser lida conforme o seu conjunto de provas e que esse conjunto de provas tem mais do que uma prova pericial. Tem também prova testemunhal. A gente, na peça do recurso, pede que, se inclusive, tenha uma atenção à doutrina da teoria do hearsay testemunho, do testemunho de ouvir dizer, porque as testemunhas que foram colocadas para depor em juízo são testemunhas que são do Augusto Franco, são pessoas que presenciavam diuturnamente o modus operandi da campanha e que chegaram ao juízo de forma, não como declarantes, mas sim com o timbre de dizer a verdade, e disseram o seguinte, que por mais de uma vez soube que esse vereador, ou esse candidato, durante a caminhada eleitoral, estaria fazendo entregas de material de construção, prótese dentária e outros bens, no sentido de obter a vantagem do seu eleitor. Nos testemunhos de Pedro, no testemunho de Pedro e no testemunho de Paulo Roberto, eu acho que é Pedro e Paulo Roberto, salvo engano, há menção, inclusive, a forma como eram feitos, ou como chegaram a conhecimento dessas pessoas, esses fatos. Há um caso, por exemplo, que se alardeou de uma senhora, por um pastor, de uma senhora que obteve uma prótese dentária, e essa testemunha, por saber, por ter conhecimento que ela não tinha os dentes, foi tão alardeado isso que, numa missa ou numa igreja, ela apareceu com essa prótese. É bem verdade, por questão de lealdade processual, não há um flagrante daquilo que essas pessoas puderam enxergar no momento e no seu tempo visual, mas sim
essas pessoas obtiveram informações, chegou ao conhecimento dessas testemunhas a prática como estava sendo praticado, ou a prática do modus operandi como estava sendo feito em relação à campanha deste candidato. São testemunhos que foram obtidos, juramentados, não são declarantes, apontaram fatos ocorridos durante a campanha, de entrega de prótese, de entrega de material, e a gente pede que essas testemunhas sejam cotejadas também com essa prova pericial, que, muito embora não tenha sido conclusiva quanto ao aspecto de clara evidência em relação à foto quanto ao material que está sendo entregue, diante do próprio testemunho do investigado, que se mostra contraditório nesse viés, entendemos que nesse arcabouço é possível, sim, aferir que houve a obtenção da captação de forma indevida por parte deste candidato, visando benefício próprio no pleito que ocorreu aqui nas últimas eleições municipais. São por essas razões que aqui nós dedicamos nosso tempo na tribuna para poder oferecer a Vossas Excelências esse reflexo quanto ao que aqui está sendo colocado e que entendemos que merece procedência, dando-se provimento ao recurso aqui destacado. Com a palavra o doutor Flávio. Certíssimo, senhor presidente, eminente relator, em nome de quem saúdo os demais membros dessa corte, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes, estudantes de direitos e servidores da Casa. Nós escutamos atentamente a manifestação do colega que nos antecedeu. E eu acho importante, e aí o ponto que ele coloca em relação à questão da prova testemunhal. Nenhuma das testemunhas, presenciou qualquer fato. A senhora Rosineide, fiscal do partido, tão decantada pela parte recorrente, ela faz uma série de afirmações. Entretanto, ela diz que estava a 50 metros do suposto fato ocorrido. Excelências, eu tive a curiosidade de, ao vir para cá, contar quantos passos mais ou menos tem da entrada daqui da corte até mais ou menos onde Vossas Excelências estão. Dá mais ou menos 10, 15 passos. Seriam 15 metros. Então, a senhora Rosineide presenciou a entrega de R$50 a 4 vezes essa distância aqui. E aí ela tirou uma foto. Aquela foto foi ela que tirou, ela disse no depoimento. Essa foto tinha zoom. Por isso, inclusive, na perícia da Polícia Federal, o perito indica justamente isso, por conta do zoom, a qualidade, ou seja, apesar disso, essa testemunha pretende a recorrente dar a credibilidade. Ao contrário do que foi afirmado aqui na tribuna, o senhor Joaquim conhece a senhora de vermelho na foto. Ela é mãe de um aluno lá da escola onde ele administra, ou administrava, não sei. E ele não fala que entregou o documento, ele estava guardando um documento. Então, nas fotografias, tem ele com a mão na carteira, botando no bolso, e ela segurando um documento. Então, ele não disse que entregou documento nenhum a essa senhora de vermelho, que supostamente teria recebido essa quantia. E aí, em relação às demais testemunhas, todas falam por ouvir dizer. Nenhuma presenciou nenhum fato. E a gente sabe que no calor da eleição, são boatos, são notícias. Vossas Excelências certamente já participaram de pleitos eleitorais, seja na qualidade de representante do Ministério Público, seja na qualidade até de magistrados, e sabe, toda hora chega uma denúncia, chega uma informação, e se, por diversas das vezes, a apuração ela é infrutífera, porque realmente tratava-se apenas de um mero boato. Em relação ao Ministério Público, nos autos, efetivamente, e por lealdade processual, o Ministério Público, no primeiro momento, nas suas alegações finais, ele pugna pela procedência da demanda. Entretanto, houve a interposição de embargo de declaração e o mesmo Ministério Público, outro promotor, mas o Ministério Público, ele disse que deve ser mantida a sentença na forma como foi proferida. Efetivamente, o Ministério Público Eleitoral
no segundo grau, entende pela procedência, como bem assinalado pelo colega que me antecedeu. E eu acho interessante trazer para Vossas Excelências alguns trechos dos depoimentos. E aí eu cito, inclusive, os IDs, eu tenho aqui as informações, mas o que é que diz a testemunha, a senhora Rosineide, tão decantada na petição inicial, tão decantada no recurso manejado? No momento em que teria visto a suposta entrega do dinheiro, cuja cédula não se recorda, depoimento da testemunha, senhora Rosineide, que estava a 50 metros de distância. Estava a mais de 50 metros de distância do local. Esse é o depoimento, esse é o trecho do depoimento prestado pela senhora Rosineide. O senhor Paulo Roberto, candidato ao cargo de vereador, candidato a vereador também no Augusto Franco, ele diz, nos minutos 30, aos 30 segundos até minutos 15.30 ao minuto 16.22, que nunca presenciou nenhum dos fatos por ele narrados. O senhor Pedro Lourenço, também citado aqui na tribuna, ele apenas repostou informações recebidas em grupo. O depoimento dele foi baseado nessas informações. E aí estamos diante de um vereador eleito pela vontade popular, e essas questões é que seriam aqui trazidas através do recurso manejado para que seja cassado o seu mandato. Essa reflexão é importante, Excelências, e aí eu vou depois, mais à frente, em relação ao recurso adesivo, porque a lei, inclusive, ela reprime, condena esse tipo de conduta, ela tipifica como crime eleitoral a informação, digamos assim, irresponsável de a prática de crimes como o aqui hoje é objeto de julgamento. E em relação ainda à sentença, eu chamo a atenção isso aqui são trechos da sentença, eu vou procurar não lê-los porque já os fiz em relação às testemunhas, mas importante colocar o que disse a juíza de primeiro grau. É ser disso que o período eleitoral é permeado por muita disputa. Envolve paixões, sendo terreno bastante fértil para a propagação de denúncias, boatos, nem sempre verificados ou confirmados. A justiça eleitoral, contudo, precisa se basear em evidências. Mais à frente do trecho da sentença, a juíza de primeiro grau assim se pronuncia. A substituição do comportamento do agente ao dispositivo legal reclama a comprovação da ocorrência de fato e da sua participação efetiva, ainda que indireta, não sendo possível condená-lo por mera presunção. E me parece, com todas as vênias, que estamos diante de situações forçando até essa interpretação de presunção. Nada comprovado nos autos. A perícia inconclusiva, analisada isoladamente, até tenderia a entender que não socorreria a tese. Mas as testemunhas tão faladas, tão propaladas, como prova robusta para a reforma do julgado, como aqui narrei, ao nosso ver, data máxima vênia, são inidôneas do ponto de vista processual. E aí, finalizando, nós manejamos também um recurso adesivo, por conta, justamente, por entendermos essa prática adotada com a propositura da ação e as próprias provas testemunhais, sobretudo da senhora Rosineide. E aí o artigo 25, e a gente pede que seja, não pede que seja condenado ninguém, pede pelo menos que seja enviado os autos para apuração junto ao Ministério Público. Por conta do que diz o artigo 25 da Lei Complementar 64/90. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso de poder e autoridade, deduzida de forma temerária e manifesta má-fé. Pelo menos a testemunha, data máxima vênia, agiu com má-fé. Se ela está a 50 metros de distância e afirma que foi entregue R$50, aliás, ela disse que não sabe nem o que foi entregue.
Eu tenho certeza que o legislador não elegeu essa conduta, uma conduta criminosa, à toa. Até para que as pessoas respeitem o Poder Judiciário, que não achem que podem falar o que quiserem no pleito eleitoral, e isso não tido como verdade ou sendo manifestamente inverídico, não sofra nenhuma reprimenda. Por tais razões, excelências, e pedindo desculpas pelo praticamente uso do tempo integral, é que se pede a manutenção do julgado e a reforma nesse particular quanto à necessidade de envio dos autos à apuração junto ao Ministério Público. É como se requer. Ao relator, por favor, leia a emenda. Senhor presidente, eminentes membros, advogados aqui presentes, em especial os que participam desse julgamento, eu passo, portanto, a leitura da emenda, que é já exaustiva. Eleição 2020, recursos eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral, improcedência na origem, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, frágil acervo probatório, dubitável compra de votos, ausência de elementos caracterizadores da litigância de má-fé, desprovimento dos recursos. Constitui captação ilícita de sufrágio, a teor do disposto no artigo 41A da Lei 9.504, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive. Decidiu o TSE que, abro aspas, a compra de um único voto é suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo artigo 41A da Lei 9.504 é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir potencial lesivo dessa nefasta conduta para desequilibrar a disputa. Fecho aspas, e me refiro ao recurso especial eleitoral número 54242, da relatoria do ministro Herman Benjamin, publicado no dia 18 de outubro de 2016. Uma condenação que importa em cassação de mandato eletivo, interferindo dessa forma na soberania da vontade popular manifestada nas urnas, deve ter como lastro um conjunto probatório inconteste, indene de dúvidas. Na hipótese, no entanto, as singelas imagens e alegações da petição inicial, acompanhadas de outras provas por demais frágeis, evidenciam que as circunstâncias dos eventos não são aptas à demonstração da captação ilícita de sufrágio. Conforme se extrai do recurso especial eleitoral 501-20, relator para o acordo ministro Luiz Roberto Barroso, publicado em 26 de junho de 2019, para um juízo de procedência da ação de impugnação da ação de investigação judicial eleitoral por abuso, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido como imprescindível a demonstração de dois requisitos. O primeiro requisito é a gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa. Na hipótese de abuso do poder econômico, é necessário um emprego desproporcional e excessivo de recursos patrimoniais, públicos ou privados, em benefício eleitoral do candidato, que seja capaz de comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas. Para preencher o requisito da gravidade, todavia, é desnecessária a aferição da alteração do resultado das eleições pela prática do ato, como preconiza o artigo 22, inciso 16, da Lei Complementar 64/90. No caso concreto, no entanto, restou exaustivamente demonstrado que as frágeis provas apresentadas não conduzem a um juízo de certeza da prática de captação ilícita de sufrágio e, além disso, em relação às alegações de que o candidato teria comprado votos mediante entrega de próteses dentárias, material de construção e outros bens, a parte autora sequer apresentou indícios a respeito de tais fatos, não havendo que se falar, por esse motivo, na prática dos atos de abuso que foram imputados ao recorrente por meio deste processo. De acordo com os incisos destacados no artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, e aqui menciono o inciso 2º, alterar a verdade dos fatos, o inciso 3º, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, e por fim o inciso 6º, provocar incidente manifestamente infundado. Constata-se neste caso que os recorrentes não apresentaram elementos suficientes que conduzam à conclusão pela ocorrência de litigância de má-fé, não servindo para este fim a simples afirmação de que o autor teria alterado a verdade dos fatos,
procedido de modo temerário e provocado incidente manifestamente infundado. A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu no agravo regimental em agravo de instrumento número 4417 da relatoria do ministro Tarcísio Vieira Neto, publicado em 2 de outubro de 2018, que, abro aspas, não se pode afirmar por simples presunção que houve má-fé na propositura da lide, pois a litigância de má-fé, ao contrário, requer prova inequívoca e grave, fecho aspas. Propondo este emenda, senhor presidente, eu estou desprovendo ambos os recursos e mantendo, portanto, em toto a sentença prolatada. É como voto, presidente. Em discussão? Eu acompanho. Acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho, senhor presidente, a prova é por demais frágil. Realmente há uma fotografia que parece ser dinheiro, mas não se sabe o nome de quem recebeu esse possível dinheiro, não se sabe se é eleitora, se não é eleitora, não se sabe se deu esse dinheiro em razão de realmente compra de voto, pode ter sido para comprar um pagamento de uma dívida, pode ser um pagamento de a entrega para outra pessoa, para comprar um lanche, que fosse, enfim, não se sabe, e a prova realmente, o conjunto probatório é realmente muito frágil, baseado em presunção, em ilações, então, em razão disso, eu acompanho integralmente. Também acompanho. A unanimidade, desprovidos os recursos nos termos do voto do relator, agradeço a participação do doutor Flávio e do doutor Márcio. O próximo é o quarto da pauta, recurso eleitoral número 1/12, da relatoria do doutor Marcelo Campos. Com a palavra, tem a preferência aqui solicitada a doutora Marcela Noronha, está presente? Boa tarde, desembargador. Temos aqui uma convergência. Doutor Joab vai sustentar pelos recorridos. Né? Pelos recorridos. Meu voto é convergente com os interesses do... Lê a emenda, Marcelo. Eleições de 2020, recurso eleitoral, ação de impugnação do mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal. Captação ilícita do sufrágio, artigo 41A da Lei 9.504/97. Improcedência na origem, preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal, não ocorrência. Mérito, captação ilícita de sufrágio, não demonstração, ausência de provas, depoimento isolado, manutenção da sentença quo. Litigância de má-fé, artigo 81, cap do CPC, não configuração, conhecimento, desprovimento. Da leitura da petição recursal, facilmente se constata que as razões recursais estão bem concatenadas, tanto que o contraditório e a ampla defesa foram exercidas a contento. Além disso, o exame dos autos não revela a existência de fundamento inatacado apto, por si só, a manter a conclusão da decisão impugnada. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição de fundamentos anteriormente apresentados não constitui motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Consoante o disposto no artigo 368-A do Código Eleitoral, prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. O depoimento isolado, sem uma outra pessoa ou prova que o robusteça, afigura-se em mera alegação, destituída de lastro probatório mínimo, insuficiente para fundamentar a eventual condenação, mormente quando exigida para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, robustez e certeza do acervo probatório. Precedentes. A litigância de má-fé vedada pelo ordenamento jurídico exige que seja comprovada de forma inconteste a deslealdade processual a fim de comprometer o direito material das partes. Inexiste nos autos elementos de convencimento a corroborar uma conclusão minimamente segura de que a parte alterou a verdade dos fatos por ela alegados ou fez afirmações cuja inveracidade fosse notória ou ao menos facilmente constatada, ou até mesmo tenha provocado um incidente manifestamente infundado. Deve-se, no caso concreto, ser prestigiado o direito constitucional de ação. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Como voto, senhor presidente? Em discussão? De acordo, presidente. De acordo. Acompanho, presidente. Eu também acompanho a unanimidade, desprovido, não é, Marcelo? Desprovido.
Obrigado. A última preferência é o recurso eleitoral 458, também preferência solicitada por doutora Marcela Noronha, que também temos aqui uma convergência, né? Dispensando aí a sustentação, pode ler a emenda. Aqui, presidente, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo, em que se alega a ocorrência de fraude por fraude à cota de gênero. Mais um daqueles casos, similares a outros tantos já apreciados por este plenário, em que se evidenciam algumas circunstâncias, como pequena, inexpressiva votação, ausência de publicidade, de campanha ostensiva, mas que, a meu ver, não se mostra essa fraude de forma evidenciada, baseada, lastreada em prova robusta. De modo que eu estou votando pelo desprovimento do presente recurso, em decisão cuja proposta de ementa é a seguinte: eleição 2020, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, improcedência na origem, coeficiente de gênero, artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, fraude na cota de gênero, não configuração, provas robustas, ausência, conhecimento, desprovimento. O reconhecimento da ocorrência de fraude à cota de gênero depende de prova robusta do objetivo de burlar a regra disposta no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, não sendo suficiente a existência de elementos indiciários como a falta de votos, a ausência de campanha eleitoral nas redes sociais, de despesas com material impressos e publicidade ou de movimentação financeira na campanha, pois a desistência voluntária da candidatura pode ocorrer por motivos íntimos e pessoais e tal circunstância não enseja, por si só, a ocorrência de fraude. Precedentes. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Precedente é o recurso ordinário eleitoral 169322, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. A fragilidade do conjunto probatório, apto apenas a provocar dúvida acerca da efetividade das candidaturas femininas lançadas, atrai a incidência do princípio indúbio pró-sufrágio. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Com votos, colegas. Acompanho. De acordo, presidente. Acompanho, presidente. Também eu acompanho, especialmente, senhor presidente, porque oportunizada a produção de prova na origem, o representante não manifestou contrário à produção de prova em audiência. Então, de modo que eu acompanho integralmente. Eu também acompanho a unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto proferido pelo relator. Agradecido a colega da turma, desejando um bom trabalho a todos. Agradeço a participação do ilustre advogado. O último processo é o processo administrativo número 245/88. Hein? Temos o primeiro da pauta, né? É o retorno à pauta do recurso eleitoral 784/13, que foi adiado da sessão do dia 5/7, da relatoria doutora Clarice Aguiar Ribeiro Simas. Não tem sustentação, né? Não. Com a palavra a relatora. Boa tarde a todos. Veja se for possível, ler a emenda. Senão, vou fazer a leitura da emenda, presidente. Eleições 2020, recurso eleitoral, prefeita reeleita e vice-prefeito eleito, condutas vedadas a agentes públicos, publicidade institucional, artigo 73, inciso 6, a linha B, inciso 7 da Lei 9.504/97, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, não ocorrência, pandemia da Covid-19, grave e urgente necessidade pública, possibilidade, excepcionalidade presente, observância do limite de gastos. Manutenção da sentença. Em relação à preliminar, presidente, eu estou afastando, né, com base no item 1 da ementa, que diz que o princípio da dialeticidade foi observado, pois a leitura da peça recursal permite identificar as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente pretende ver reformada a sentença quo.
Acrescente-se ainda que o entendimento do STJ é no sentido de que a mera repetição de fundamentos anteriormente apresentados não constitui motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Adentrando ao mérito, eu passo ao item 2. Para as eleições de 2020, a regra contida no artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504/97 é clara ao determinar ser vedado aos agentes públicos realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos municipais ou das respectivas entidades de administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito, sem prever qualquer cláusula capaz de excepcionar esta proibição. A emenda constitucional número 107, de 2 de julho de 2020, estabeleceu que, abro aspas, em relação à conduta vedada prevista no inciso 7 do caput do artigo 73 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, os gastos liquidados com publicidade institucional realizadas até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Fecho aspas. A previsão contida na emenda constitucional e o reconhecimento por esta Justiça especializada do contexto de gravidade e urgência da pandemia não autorizam o gestor público a extrapolar o limite de gastos. A propaganda deve ser realizada exclusivamente para fins de orientação e informação da população sobre a Covid-19, servindo a autorização da Justiça Eleitoral apenas para afastar a questão do limite temporal de proibição de veiculação da propaganda institucional, 3 meses antes do pleito, ou seja, permitindo que seja realizado mesmo entre os meses de julho e a data das eleições. Em todo caso, as diretrizes do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, assim, respeitando-se, em todo caso, as diretrizes do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, assim como a impossibilidade de um município não extrapolar as despesas efetuadas dentro dos limites impostos pelo inciso 7 do artigo 73 do mesmo diploma legislativo. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, abro aspas, nem toda conduta vedada e nem todo abuso do poder político acarretam automática cassação de registro de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta. É um precedente do ministro Gilmar Mendes, publicado no DJE 16 de abril de 2015. E, no mesmo sentido, um precedente do ministro Alexandre de Moraes, do Diário de Justiça, de 16 de 11 de 2020, eu junto aos autos. As condutas praticadas pelos recorridos, embora vedadas, não se revestem da necessária gravidade para legitimar a cassação dos diplomas. Então, eu estou mantendo a sentença recorrida e conhecendo e não provendo recurso, presidente. Em relação ao preliminar, eu afastei. Está em discussão o voto da relatora. Inicialmente foi rejeitada a preliminar em razão de uma possível ofensa ao princípio da dialeticidade, que não foi avistado pela relatora, e no mérito pelo desprovimento do recurso. Os colegas como votam? De acordo, professor. De acordo. Acompanho na íntegra. Eu também acompanho a relatora, a unanimidade, rejeitada a preliminar e no mérito desprovido o recurso nos termos do voto proferido. E agora o recurso temos o processo administrativo no 245/88, da requisitante, o juiz da 27ª Zona Eleitoral, servidora Eleonora Márcia Melo de Oliveira. Interessada. Requisição, servidora pública federal, agente administrativo, cargo de origem, caráter administrativo, compatibilidade das atribuições, resolução TSE 23.523 de 2017. Prazo máximo de permanência na Justiça Eleitoral, quantidade de eleitores na zona requisitante, conformidade, observância dos ditames legais e deferimento. A requisição do servidor para prestar serviço à Justiça Eleitoral deve atender o disposto na resolução TSE 23.523 de 2017. Observados os requisitos, impõe-se o deferimento da requisição da servidora. Em discussão? De acordo, De acordo. A unanimidade deferido a requisição nos termos do voto proferido. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 19. Ou 19 do corrente, terça-feira, no horário de sempre. Está em sessão.